de criativos! Estamos começando a penúltima live do último dia do Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, eu sou artista, sou empreendedora e mentora de carreiras criativas. Mais sobre o meu trabalho vocês encontram no @cintia.terapeuta. O Festival Ativação Criativa, ele surgiu de uma parceria minha com a Heloísa Sobral. E a nossa intenção com esse festival é fomentar e inspirar artistas e criativos a realizarem o seu ofício, a realizarem os seus projetos nesse cenário tão desafiador, né, que estamos vivendo de pandemia. Por isso, nessa segunda fase do festival, que foi de 20 agora até hoje, dia 24 de abril, a gente está conversando com diversos artistas, no total são 28, e de diversas linguagens, diferentes linguagens artísticas, né, para entender como que foi que eles organizaram os seus projetos, as suas carreiras, para seguir vivendo, né, e fazendo o seu ofício. A nossa intenção, na verdade, a minha sugestão para quem está assistindo é que aprenda com a experiência, né, compartilhada e que se aproprie desse conhecimento, aproprie das técnicas, das formas com que esses artistas encontraram, né, para se reorganizar e aplique nas suas carreiras, né, para que vocês também realizem os seus projetos. A gente hoje ainda tem 2 lives, né? Agora a gente vai conversar com o Daniel Viana, que ele é poeta de rua e ator. E depois, às 17 horas, a gente vai conversar com a Paula Lisboa, que é atriz e contadora de histórias. Então eu vou chamar já o Daniel, e a gente já parte para a conversa que é a hora mais gostosa. Guardanapos poéticos. Para entender o que é. Olá! Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde! Bem-vindo ao Festival Ativação Criativa. Espera que só estou tentando aqui arrumar. Tranquilíssimo. Para não ficar torto para vocês, gente. Tá. Eu fiz um recorte aqui, achei que ia ser esse, mas não, é outro. Então a gente improvisa aqui na hora. É sempre assim, porque na hora que a gente entra na live, ele faz um novo, né, quadro. Sim, eu também sim. Tentando entender. As primeiras lives eu fiquei só no pescoço, assim, daí, ainda mais eu sou videoartista, uma hora eu falei assim, gente, tá muito estranho isso. Eu ficava só aqui, assim, no pescoço, sabe? Agora eu já aumentei o quadro aqui, já tô entendendo melhor. Tá ótimo, tá ótimo. Uma boa tarde, Cíntia, uma boa tarde a todos que estão acompanhando o festival, estão acompanhando aqui também a minha participação. Eu já começo dizendo que eu estou muito feliz em participar desse festival. Eu acompanhei a programação durante a semana e estou aqui no último dia. E o fato de ter acompanhado também, porque eu acho que esse festival tem o objetivo da troca e por isso eu queria acompanhar as outras experiências para também conhecer outros caminhos e outras propostas que deram certo durante esse percurso, né? E hoje estou aqui para compartilhar a minha experiência. Que legal, eu fico muito feliz que você acompanhou. Eu imagino que você, assim como eu também sou artista. Eu aprendi muito, assim, foi muito bom ver, né, o quanto as pessoas estão realizando, o quanto a arte continua, né, assim, desse lugar do isolamento, às vezes dá uns momentos de angústia, né, você fala, nossa, o que vai acontecer, Sim. O que está acontecendo? Porque a gente não está se encontrando aí nesse fluxo, né, tá tudo mais, enfim, tudo mais voltado para dentro, para a intimidade, então tem sido, assim, muito inspirador mesmo, ver tantas experiências, assim, e ver que é possível, né, construir. Sim, sim.
E eu queria convidar você, então, já para você começar se apresentando, né, para as pessoas que estão assistindo, conhecerem você e, se possível, você falar de como era o seu trabalho antes da pandemia. Tá certo. Eu sou Daniel Viana, sou poeta de rua e ator. Eu venho do interior de Minas Gerais, cresci na periferia desse interior e trabalhando com arte na minha cidade, acabei vendo uma oportunidade de trabalhar em Belo Horizonte como artista, como ator naquele momento. Fiquei por Belo Horizonte até a minha chegada em São Paulo, que inicialmente eu chego com a vontade de aprender e de estudar. Faço Escola Livre de Teatro, vou estudar direção na Escola Livre de Teatro, viro assistente de direção do LUB, que é um diretor daqui de São Paulo, e ali também vou experimentando algumas experiências na direção, mas também em cena como ator. Em um determinado momento, acabo recebendo um convite para integrar o elenco do Grupo Sobrevento como ator, e estou com eles desde 2013, mas paralelo ao trabalho de ator, tenho meu trabalho como poeta de rua. Meu trabalho como poeta de rua inicia em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 2010, e daí em 2012 eu trouxe a minha máquina de datilografar da casa da minha mãe para São Paulo, com a vontade de fazer alguma atividade artística com essa máquina. Eu acabo indo para a rua, ouvir histórias e transformar a história das pessoas em poesia ou conto. Eu não imaginava que isso chamaria atenção para um viés literário, por mais que eu estava fazendo poesia na rua, eu achava que se chamasse atenção de alguma forma seria pela troca, por ser uma pessoa que está ali no lugar de escuta. É uma atividade que eu realizo desde o início, sempre gratuita ao público, porque me interessa esse lugar da história como moeda de troca, né, da gente considerar a nossa história pessoal como algo de valor, então não é uma troca financeira a história, né? Eu sempre levo meus livros que as pessoas podem adquirir se quiser, também não é uma moeda de troca o livro, né? Mas me interessa que essa cadeira que fica vazia possa ser ocupada por qualquer pessoa, de qualquer história, e que o dinheiro não seja um impedimento para essa troca, né? Eu não imaginava que esse trabalho iria se tornar tão grande como ele ficou, né? Eu acabei, a partir dali, sendo chamado de poeta, o que era novo para mim. Até então, meu trabalho ia muito para o teatro, né? Mesmo eu recitando poesia, escrevendo poesia desde criança, eu me causava um certo estranhamento ser chamado de poeta. E como eu circulava pela rua, eu não tinha um ponto fixo para ouvir história, eu fui virando o poeta da rua, o poeta de rua, o menino da máquina de datilografar da rua. E daí, assim, acabei aceitando esse título de poeta de rua. Então, aqui eu já começo trazendo a experiência antes, que é uma experiência sempre de escuta. Eu gosto da troca, eu gosto da escuta, né? A partir desse trabalho, oportunidades incríveis aconteceram, outras intervenções foram sendo criadas, mas também fui sempre me desafiando a trabalhar com outros artistas de outras linguagens. Então, assim, logo no início, eu fui, por exemplo, participar de um espetáculo de dança com bailarinos cegos, e eu escrevia o texto, uma audiodescrição poética do que estava sendo apresentado, e daí esse trabalho era depois impresso em braille, com caixa alta, para quem tem baixa visão, e eles recebiam o espetáculo em poesia. E daí, a partir disso, fui trabalhar com a Estela Lapone, que participou aqui do festival também, num trabalho no artístico, né? Com modelo vivo, aliás, trabalho com modelo vivo. Então, como é escrever com palavras o que as pessoas estão desenhando? Isso resultou num livro que chama Narrativas Visuais de Cotidianos Banais. Depois fui trabalhar com o Esparrama, o Grupo Esparrama, ouvindo crianças, a partir de que olhar que eles têm para uma cidade que eles gostariam de ter. E assim, construir uma cidade. Fui escrevendo ali o meu relatório poético. Daí fui trabalhar com a Júlia Barnabé, que também já participou do festival,
um circuito com idosos, e a partir das histórias dos idosos, eu escrevia um conto por dia, né, um texto por dia a partir do que eles narravam, e isso virou também um registro poético. E isso eu fui descobrindo outras possibilidades, isso antes da pandemia. Gente, que linda essa experiência. Bom, toda a trajetória, né, é muito linda, mas essa experiência desse projeto, eu acho que traz, assim, uma coisa que a gente falou acho que foi na primeira live de hoje, né? Foi com o José Sampaio e com o José Sampaio e com a Bárbara Salomé. A gente... Eu falei que, assim, todo começo, quando eu trabalho com mentoria criativa, né, e todo o começo do processo, eu pergunto para a pessoa, eu falo, e se não precisasse de dinheiro, ou se dinheiro não existisse, o que você quer fazer? Porque muitas vezes a ação do artista, do criativo, está pautada na sobrevivência. E isso faz sentido, porque tem uma profissão, né? Só que às vezes, é o que a gente estava falando com eles, o projeto pessoal vai ficando para trás, vai ficando de lado, né? E não entra, não acontece. Isso que você trouxe é muito lindo. Assim, eu vou fazer um projeto que é um projeto... é um projeto de coração, que é o que você quer fazer. Sim. E o quanto vale, porque essa verdade vai sendo construída, e isso, todas as vezes, cara, que eu vejo, vai acontecendo, tem uma trajetória, sabe? E fica um projeto sólido, assim. Muito legal. Sim. Muito legal. E me trouxe outras experiências, né? Por conta desse trabalho, eu já viajei por quase todo o Brasil, né? Recente fiz um trabalho com o Sesc Nacional, orientando a oficina de escrita em 8 estados brasileiros. Participar de festivais literários, de Bienal do Livro, de mesas literárias, dar aula como convidado, participar, né, como convidado em faculdade, universidades, para falar sobre poesia de rua. Então foram abrindo outras portas a partir do momento em que eu fui para a rua com um trabalho que não era remunerado, né? E essas portas que foram abrindo também eram convites que eram feitos pelo Sesc, por outras unidades, né, também, que ofereciam ali o valor para eu fazer o trabalho, né, naquele momento. Então, o que era antes, a moeda de troca era só o saber, né, era só a história, continuou sendo a história para o público, mas por trás também foi tendo editais que eu consegui, tipo PROAC, Programa Vai. Então tudo isso também foi fortalecendo, né, a importância das políticas públicas para a cultura, foi fortalecendo a existência desse trabalho na rua. Que bacana, que maravilhoso. É isso, né? Começar com um projeto e aí permitir que isso se torne que gere renda, porque pode gerar renda, né? Que muitas vezes tem, para quem está assistindo, né? Muitas vezes não dá esse passo, porque espera uma estrutura que gere uma renda na criação, que é uma forma, né? Mas eu acho que é importante a gente olhar que existem diferentes formas de realizar, né? E que às vezes um projeto ele vai começar sem uma renda e aí depois ele pode vir a ter, né? Sim. Que legal. E pelo que você falou, todo o seu trabalho era pautado na presença, né? Tanto o teatro quanto o trabalho poético. Sim. No encontro, sim, né? Na presença. E o trabalho poético vem do caminho da poesia ao vivo, que também é um desafio, né? Então eu precisava da presença do outro para esse depoimento ali real, porque um dos encantamentos do trabalho que chamou a atenção era a pessoa acabar de terminar de narrar a história e uns 3 minutos depois eu já entregar isso em forma de poesia, né? Então, assim, tanto que eu até digo que a minha casa era a casa das minhas coisas, era a casa onde eu guardava meu material de estudo, de trabalho, minha cama, meu chuveiro, mas era a casa das minhas coisas, porque eu ficava trabalhando na rua, viajando, na sala de ensaio com o teatro. Então, de repente veio a pandemia e me jogou para dentro da casa das minhas coisas. E daí foi uma das coisas que eu fiz, foi me perceber como coisa dessa casa, né?
Eu fui me Conta percebendo mais como um pra gente, objeto. como é que foi a experiência da pandemia, né, quando chegou? Sim, eu fui me sentindo um objeto da casa, né? Eu tive e tenho o privilégio de poder cumprir o isolamento em casa, né? Não faço parte de nenhum trabalho que precisa sair de casa diariamente. Então, eu fui ficando fechado nesse ambiente, e ao ficar fechado nesse ambiente, eu comecei a ver a poesia da rotina da casa. E fui escrevendo poemas, textos a partir dessa rotina da casa, né? Essa reprodução do mesmo, né? Então, disso foi gerando ali um material que agora vem a ser um livro que eu pretendo lançar no segundo semestre, né? Que reúne textos desse olhar de dentro. Os meus outros livros é sempre o olhar da rua, né? O olhar para fora, os depoimentos do público. Vai ser um livro de um olhar de dentro, esse olhar de dentro da casa, e um olhar também de dentro nas minhas questões pessoais que eu fui descobrindo ao ficar isolado, sozinho, né? Os trabalhos foram sendo ressignificados ou ganhando uma nova roupagem. Então, através do Sesc Ceará, por exemplo, eu iria para o Sesc Ceará na próxima semana, assim, próximo a quando a gente resolveu, a gente começou a ficar em casa, né? Então, o Sesc Ceará criou uma nova forma. As pessoas me mandavam a história e depois eu fiz uma live para ler os poemas que eu criei, né? Foi uma experiência muito rica, mas As me pessoas faltava a mandavam por presença, escrito ou mandavam um vídeo? Como que era? por áudio ou por texto. Tá. Eles me mandaram aqui pelo Instagram, fiquei durante uma semana recebendo histórias, e depois teve o dia do convite para assistir a live, e daí era um sarau de um homem só, devolvendo as histórias que eu ouvi em forma de poesia, né? Foi um dos trabalhos que eu realizei. Realizei também um caminho como convidado da FGV, do Instituto Singularidades, da PUC, para falar sobre poesia de rua, falar do trabalho de poetas de rua. Um outro caminho, uma outra porta que se abriu, que foi uma novidade para mim, o Centro de Pesquisa e Formação do SESC me convidou para escrever um artigo sobre o trabalho dos poetas de rua, foi publicado agora em dezembro, se chama A Via Literária na Via Urbana, onde eu faço um pequeno dossiê dos poetas de rua da cidade de São Paulo, apresentando não só os poetas, mas falando um pouco de como a cidade é esse livro vivo e que os poetas estão na rua, de forma escrita ou de forma falada, oralizada, né? E esse no viés literário. Daí, rapidinho, indo para o caminho do teatro, a gente teve que mudar bastante algumas questões, a gente teve uma agenda totalmente cancelada ou adiada, né, naquele momento. A gente tinha uma agenda de apresentações, o Grupo Sobrevento é um grupo com 35 anos de existência, que já se apresentou em todos os continentes, viaja bastante, tudo, trabalha bastante por ano, e nunca tinha ficado tanto tempo longe do palco como o que a pandemia trouxe para nós nesse momento, né? A gente seguiu encontrando online e tentando entender o que fazer, né, nesse momento. Agora, neste mês de abril, nós realizamos algumas apresentações pela Lei Aldir Blanc, de 2 espetáculos, um espetáculo adulto e outro infantil. E no final do ano passado, a gente foi convidado pelo SESC, e fez o SESC em Casa, apresentando também um dos espetáculos, né? E daí, nessa proposta, nós fomos para o teatro, fazer o teatro ao vivo, online e gratuito, criando uma sala do Zoom, onde a gente imaginava que a sala do Zoom poderia ser essa sala de encontro, onde no final, diferente, por exemplo, do YouTube, no final o público podia trocar com a gente, conversar com os atores, conversar, né? Então a gente fez essas apresentações agora nas últimas 3 semanas, e foi uma experiência diferente, porque daí a máscara entra como um acessório de cena, né? Então a gente colocava máscara, tirava máscara, dependendo das distâncias que estavam no palco. Teve todo um cuidado da equipe toda com máscaras e com face, eu não sei o nome correto. Face shield, né? Acho que chama. Isso, face shield. Álcool em gel por todo o espaço, né? Todo o elenco, todos os profissionais que estavam ali, não só o elenco, a equipe, todos nós os que não tinham carro iam de Uber, tudo buscando o máximo de proteção
para a gente continuar realizando as apresentações teatrais, né? E aí, como que vocês fizeram, assim, tecnicamente? Vocês estavam no palco e tinham diferentes câmeras? Como que vocês usaram esse espaço do Zoom? Sim, o Grupo Sobrevento, ele tem um espaço, que é o Espaço Sobrevento, a casa do grupo, que fica ali no Bresser. Então, nisso também a gente pode falar da importância de ter um espaço e de manter um espaço, mesmo em tempos pandêmicos, porque não foi um espaço que ficou fechado, né? Muita gente vê um espaço de um grupo de teatro como um depósito, né? E não, é um ponto de cultura, é um ponto de encontro, é um ponto de troca com a comunidade. E a cidade de São Paulo tem esses pontos espalhados na cidade toda, né? Uhum. Então, o Grupo Sobrevento, a gente, nessas apresentações, a produtora Dois Pontos, que é uma produtora parceira do grupo, estava no local com a equipe deles, tudo reduzido, eram 3 câmeras, a gente fazia em tempo real e ia trocando as câmeras, então tinha uma câmera que era só de zoom, outra que era de plano aberto, e nisso a gente também foi entendendo como era fazer esse teatro dessa forma, porque não tem o público, mas a câmera é o público, porque o público existe do outro lado, né? Sim, sim. Então, quando a gente olha para o público, era olhar para uma câmera, porque aquela câmera representava 80, 90 pessoas que estavam assistindo naquele momento, né? Então, isso causava um certo estranhamento, que a gente foi adaptando. Daí foi também experimentando, se era microfone na lapela, achou que ficou muito estourado, se é microfone espalhado pelo espaço, se é o microfone só de frente. Então, também foi uma descoberta nesse momento, assim, de como fazer esse teatro nesses tempos, né? Sim, é uma criação, até um desenvolvimento de uma linguagem, né? Porque não, é um audiovisual, mas não é o mesmo audiovisual, né? Não é uma TV, não é um cinema, né? Não é uma videoarte, realmente é um jeito novo, né? Vocês editavam em tempo real? Como que era isso? Em tempo real. Tinha a mesa, igual programa de TV, que tem as câmeras que pegam plano aberto, fechado, eles iam trocando as câmeras enquanto o público assistia, né? E assim o público tinha ideia de como estava o teatro inteiro no plano aberto e depois os planos fechados. E no sentido da gente fazer o Zoom, por exemplo, e não uma outra plataforma, foi muito importante para a gente também entender, porque o público dava devolutiva, falava, a música está muito alta. Daí a gente pensava, então, como que entrega essa música para o público? É o volume do espaço, é um volume que passa pela mesa e o público recebe de outra forma, sabe? Muito Tem um legal. ator que eu não ouço, outro ator que grita muito. Então, qual é a altura da voz para esse teatro, que é quase cinema, mas que também não é cinema, o sabe? O público estava ali co-dirigindo, né, naquele processo ali. Então, que legal. Exatamente. Então, por isso que foi importante para a gente fazer ao vivo também, né? Tá. E aí vocês tiveram a participação, essa troca com o público, vocês encontravam depois? Como que foi, né, esse contato? Ao final, a gente programou alguns bate-papos, que daí quem quisesse permanecer e ficar, bate-papos específicos para falar do por trás da cena. Então, um dia para falar de figurino, outro para falar de música, o outro falar do trabalho de criação de espetáculo, ou do trabalho de criação de espetáculo para crianças. Isso também atraía públicos diferentes para cada apresentação, né? Então, ao convidar o figurinista, que no caso era João Pimenta, para falar, ele trazia um pessoal da moda que estava interessado em saber como a moda age no teatro, sabe? Então, isso também a gente foi tendo um público diverso, assim, nas apresentações. Essa era a minha próxima pergunta, né? O público, quem que é esse público da internet? O que vocês perceberam? Olha, nós percebemos que o Sobrevento, como é um grupo que tem um reconhecimento fora do Brasil também, nesse sentido, aproximou essas pessoas que reconhecem o grupo ou pesquisam o grupo Sobrevento fora também. Então, a gente tinha participação no público de pessoas de várias partes do mundo, né, que escreviam às vezes no chat em inglês, em francês, em espanhol, e dessa forma a gente ia também relacionando com esse público de fora,
mas o público que nos acompanha há muito tempo, o público que a partir dessa possibilidade de saber que o teatro estava acessível dessa forma, vai indicando, né? Porque uma coisa é quando eu vou ao teatro e falo para o meu amigo daqui. Agora, a internet possibilitou falar para um amigo que está lá no Sergipe, e ele se organizar, sabe? E o pessoal de fora se organizar no fuso horário para estar com a gente, que era muito especial também. Então, o público era bem diverso, né? E uma coisa bacana é que mesmo no espetáculo infantil, que nós apresentamos nas 2 últimas semanas, o público adulto também estava presente, porque era de manhã, era 11 horas da manhã, assim, o público infantil é para esse público, mas a partir desse público também, né? Então, eram públicos de diversas idades, diversos lugares, e essa troca acontecia no depois, seja no bate-papo, ou eles deixavam escritos e iam escrevendo para a gente durante a apresentação também. Né? Nossa, então o público foi nos educando para o teatro em tempo pandêmico. Assim como quando a gente está em cena, né, Cíntia, você que também é artista, a gente vai percebendo o que funciona e o que não funciona com o público. Isso vai modificando as apresentações. Então, em tempos pandêmicos, o público do outro lado da tela também é um medidor da experiência. Que maravilha! E aí, caminhando para concluir, infelizmente a gente tem um tempinho curto de live, é rápido, né? Demais! Dessa experiência que você teve, né, na pandemia, dessa nova mídia que surgiu, de um trabalho que era muito presencial, se você já pensa, né, qual que é a perspectiva, né, pós-pandemia, se você visualiza tanto para o seu trabalho, né, de poeta, quanto para o trabalho de ator com o grupo, essa mídia que entrou, você acha que fica? Você acha que... Como que vai ser, né, o que vocês pensam, né, isso, dessa nova relação aí? Eu acho que a gente, enquanto artista, a gente foi se adaptando aos formatos, né? Eu até na minha vida pessoal, não só na vida artística, o vídeo era para mim a última possibilidade. Se alguém quisesse falar comigo, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu sempre ficava muito, assim, não me encaixava, sabe, nesse celular. Hoje em dia já virou outra coisa, uma chamada de vídeo já foi naturalizada por mim, né? Então foram novos aprendizados, que eu acho que vão ficar de alguma forma. A tecnologia já chega com muita força antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia fez a gente descobrir possibilidades, né? Como eu comentei, eu gosto muito de ser público, então eu acompanho algumas apresentações de teatro, de dança, principalmente, que são 2 áreas que eu gosto muito, e eu vou aprendendo também, tipo, nossa, olha esse recurso que eles usaram. Se é uma gelatina que passa na frente, cria um efeito. Se é uma câmera na mão, dá uma coisa de ação. Eu vou também ali... Eu não consigo separar um olhar de público e de aprendizado, sabe? De me entregar totalmente. Então eu vou também aprendendo, que é isso, eu estou aqui falando, se eu pego um copo e coloco na frente, isso vai me dar uma distância, vai me aproximar, né? Ou até o jeito de dizer, se eu estou aqui sentado, eu falo, acende uma luz a pino sobre mim. Você está sentado do outro lado e de repente a cortina começa a abrir, você já me vê iluminado. Toca o primeiro sinal, o segundo sinal. Mesmo descritivo, a gente consegue levar o teatro para dentro da casa das pessoas. Não, você foi falando, eu já fui vendo, assim, né? Muito bom. Ai, obrigada. Nossa, muito obrigada, viu, por compartilhar. Que agradeço muito. Essa história, essa experiência. E eu queria convidar você para compartilhar da sua arte também. Né, fazer uma apresentação. Sim. Como eu comentei, durante a pandemia, eu fui escrevendo para esse olhar de dentro, né? Então, vendo esses detalhes, eu gosto muito do detalhe, eu escrevo para miudeza, né? Meus textos são curtos, eu não sou de muitas palavras na poesia. Então, eu fui percebendo esses detalhes, seja quando você abre a janela e daí o vento vem varrendo a tua casa e você descobre uma poeira que você nem imaginava que guardava. Então, eu fui mexendo nas caixas de fotografias,
eu fui acompanhar as plantas crescendo, eu fui vendo tanta coisa e aprendendo tanto que eu fui registrando isso em forma de poesia. Então, o que eu vou ler para vocês, ainda está escrito à mão, porque eu sou um poeta de mão, de escrever à mão, né? É um desses textos do próximo livro que eu vou lançar, que é um livro desse olhar para dentro. Eu que sou um poeta de rua ou poeta de fora, né? Vamos lá. Penso que ela deixou cair um fio de cabelo antes de ir embora. Um fio ao menos, que grudou nos pés da cama ou da mesa, um fio negro, escondido atrás do guarda-roupa. Um fio sombra, caído de propósito para encontrar depois do adeus. Abro as janelas e deixo o vento varrer a casa. Vento, venta, vento, venta. Um novelo de poeira tricota restos do meu passado. Observa a nuvem cinzenta dançando no meio da sala. Procuro. Puxo o fio da memória. E só assim te encontro. Ai, que lindo, que lindo. Muito obrigada. Que agradeço, Cíntia. Eu espero que depois de vacina, que venha logo a vacina, a gente possa se encontrar pessoalmente, se abraçar. Quero conhecer mais seu trabalho também. E fiquei muito feliz com o convite. Agradeço, Elô, e você pela curadoria, uma curadoria que traz homens, mulheres, brancos, pretos, pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas de fora, pessoas de dentro de São Paulo, de outros estados, de idades diferentes. E eu vejo que vocês não destacam isso na divulgação, mas eu destaco enquanto público que acompanhou o cuidado que vocês tiveram de apresentar ao público como nós somos plurais, né? E de como existem muitos eus espalhados, muitos eus artistas, muitos eus criadores e muitos eus em outros corpos diferentes dos nossos também. Isso, que lindo que você trouxe isso, porque de fato isso é uma prática, tanto minha quanto da Elô, né? Assim, eu tenho essa prática plural, essa prática da diversidade, ela é minha. Só que isso não caminha, sabe? Eu não exploro isso, né? Na hora de divulgar. Né? E assim, eu trabalhei uma vez com a Estela Lapone, né? Ela foi performer de um trabalho meu, e a Morella olhou para mim e ela falou assim: que engraçado, né? Você está me tratando realmente como mais uma, tipo, não tem um olhar, e era uma performance, uma dança. Falei, claro, tipo, para mim é um corpo como, sabe? Não é que é um corpo como todos os corpos, é o corpo como ele é, né? Então, assim, corpo criativo, né? É o corpo criativo, né? É assim, não preciso conduzir ele, você tem autonomia para conduzir. Né? E a gente vai se adaptar. É assim, né? Todo mundo a gente vai criando. Então... Mas eu acho bonito isso, de vocês não usarem isso como uma bandeira, sabe? Mas de apresentar de um jeito natural, que é o jeito que deve ser. E eu destaco isso enquanto meu olhar de público no festival. Né? Que ótimo. Como obrigada eu fui percebendo essas diferenças e como fui ficando feliz em falar, olha isso, né? Tem como, né? É possível. Sim. Então, vamos fazer mais, e vamos fazer mais dessa forma, que é de mostrar os artistas e suas criações, e não o que os fazem ser diferentes numa sociedade padrão, né? Sim. Obrigada, nossa, obrigada pelo esse retorno, é bem importante esse olhar. Então, depois da vacina, vamos se encontrar. Vamos para o abraço. Vamos para o abraço. Gente, um beijo grande para todas vocês. Obrigado. Agora eu falei para você que eu não lia. Elô tá falando obrigada, Daniel. Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Até uma próxima e que seja breve. Até. E quem está assistindo às 17 horas, a gente tem uma outra live. Vem com a gente, a última live do Festival Ativação Criativa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.